capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Amém? A epígrafe dessa porção da palavra de Deus, a epígrafe, essa partezinha em negrito, ela fala de como os convertidos ou os novos convertidos viviam. Mas é muito mais do que vivência. Tem algo maior aqui do que apenas o comportamento dos novos convertidos. Assim nos diz a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos algum problema. Algum problema não, nós temos um problema. A igreja presbiteriana tem medo de falar de duas coisas. Primeiro, nós presbiterianos temos dificuldade de falar de dinheiro no púlpito. E isso é óbvio. Diante de tantos lobos espalhados aí no planeta, no nosso Brasil, no nosso país, nós temos dificuldade, temos medo, ficamos apreensivos em falar de dinheiro. Não temos aquela coragem, né? E a Bíblia fala tanto de dinheiro, mas nós temos dificuldade. Uma outra dificuldade que nós temos é falar sobre crescimento de igreja. E por que nós temos tanta dificuldade em falar sobre crescimento de igreja? Não diferentemente do primeiro ponto, nós temos dificuldade de falar sobre isso por falta, primeiro, de conhecimento acerca da eclesiologia da igreja. Segundo, por falta de informação da igreja, e eu digo na sua atualidade, acerca da historicidade da igreja. Quando nós falamos em crescimento, né, as pessoas têm uma certa dificuldade porque falam que a reforma não era assim, que o grito da reforma foi somente esse, mas não é bem assim. A igreja crescia. Havia também uma preocupação por parte da igreja reformada acerca do crescimento. Quando você olha pelo retrovisor da história, ou através do retrovisor da história, você vai ficar pasmo, você vai perceber a questão do crescimento da igreja, o envolvimento da igreja com missões, com evangelismo, com campanhas, com evangelismo a céu aberto, com aqueles ajuntamentos. E aí parece que o tempo foi passando, nós ficamos com muito medo de falar sobre crescimento de igreja. Porque quando se fala de crescimento na igreja, na atualidade, nós pensamos apenas na questão do número, e aumentando o número, aumenta a receita, e nós pensamos em formas, receitas mágicas para que a igreja cresça. Você coloca gente vestido de super-herói na igreja para chamar a atenção do jovem. Outro dia eu vi aí num desses vídeos, Rangel, um pastor vestido de Batman, outro vestido de Superman. Igrejas que querem crescer, mas não encontram na palavra de Deus
a receita correta para esse crescimento. E a Bíblia está cheia dessas receitas, de como é que uma igreja deve crescer saudável. E aí, nós, pela nossa identidade reformada, pela nossa confessionalidade, acabamos temendo esse crescimento, com medo, né, da numerolatria ou da numerofobia. Nós temos um pouco de receios de crescer, de assumir, de fato, uma responsabilidade. Mas, irmãos, nós não devemos ter medo nem de falar de dinheiro na igreja, muito menos de falar de crescimento. Nós devemos não somente falar, mas também conversar uns com os outros nos corredores, nos bastidores. Na quarta-feira dessa semana, eu estive na casa de uns irmãos ali do Dias Macedo, e eu já fui para lá com minha cabeça missionária. Sou muito afobado. E aí eu já fui pensando assim, pela quantidade de gente que disseram que tem lá, tem que abrir um grupo pequeno lá naquele negócio. Tem que formalizar, tem que juntar essa turma, e era um aniversário, era um churrasco, e depois de tudo isso, eu disse, irmãos, o que é que vocês acham de nós nos encontrarmos uma vez por semana, abrir um grupo pequeno aqui nesse negócio, trazer a família de vocês, e aí, de repente, todo mundo está na igreja, Deus abençoando. Aí o cara disse, pastor, semanalmente a gente já se encontra. Eu já estou aqui ensinando a confissão de fé de Westminster para a minha família. Eu disse, caramba, então o Espírito de Deus estava direcionando para a forma certa, para o pensamento correto. Crescimento da igreja. Nós temos um projeto, pastor Eliseu sempre toca nesse assunto. Nós temos um projeto e ele não pode ficar só aqui, ele vai aos poucos ganhando forma, ganhando asas, saindo. E nós temos que correr contra o tempo, mas ao mesmo tempo confiando na bondade do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a Bíblia nos dá a receita correta de como é que uma igreja deve crescer. Nós não precisamos de luzes, os pastores não precisam vestir roupas estranhas, nós não precisamos de muita coisa envolvida no templo. Nós precisamos de uma receita certa, direcionada. Nós precisamos abraçar essa ideia de que precisamos crescer, de que precisamos multiplicar, de que precisamos pregar, de que precisamos falar de Jesus e ver a obra de Deus aqui nessa igreja crescendo cada vez mais. Amém? Qual a receita, então, para o crescimento de uma igreja? Esse texto nos dá. Ele começa falando sobre a descida do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito de Deus. Diz o texto que eles estavam reunidos, orando, e sobre eles desceu línguas como repartidas de fogo. Não era língua estranha nem de fogo. Veja, a expressão que Lucas usa é algo parecido. Ele não consegue identificar. E aí ele diz línguas como que repartidas de fogo, descendo, sendo distribuídas, a promessa de Joel aqui se cumprindo. E após esse momento em que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, um homem que havia negado a Jesus Cristo de Nazaré, um homem que tinha olhado para Jesus e diante dele tinha dito, eu não conheço, eu não faço parte desse grupo, levanta-se, ergue a voz, dirigindo-se à multidão e começa a pregar o Evangelho. Começa a falar de Jesus. E ele é expositivo, gente, porque ele começa a falar o plano da salvação, a partir do Antigo Testamento,
e ele começa a discorrer sobre todo o Antigo Testamento, e depois de pregar, e depois de falar, e depois de expor as Escrituras Sagradas, as pessoas procuram Pedro e dizem assim: o que é que nós podemos fazer para ser salvo, para ser batizado? E aí Pedro responde: arrependa-se e crede no Evangelho. Uma pregação simples, poderosa, cheia do Espírito Santo. E aí, irmãos, diz o texto bíblico que naquele dia, quantas pessoas se converteram? Vocês lembram aí? 3.000 pessoas. Acompanhe aqui comigo o texto. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 120 estavam reunidos, orando. Depois da pregação, o número foi para mais de 3.000, porque quase 3.000 pessoas naquele dia se converteram. E aí eu gosto da expressão de John Stott, quando ele diz que naquele dia nasce o jardim de infância dos novos convertidos que Deus deu aos discípulos. Os apóstolos tinham agora a tarefa de discipular, de ajudar, de falar de crescimento, de falar de reino, de discipular, de infundir o caráter deles no caráter dessas quase 3.000 pessoas que se convertem. Que coisa linda. 3.000 pessoas rendidas aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, do verso 42 ao verso 47, nós temos a receita que faz uma igreja crescer, que faz uma igreja caminhar segura, que faz uma igreja olhar para esta sociedade de forma correta, sem enfeitar o pavão, sem a necessidade de fazer muito frufru, mas uma receita simples, didática, direta para o crescimento da igreja. Veja, o versículo 42 nos informa que aqueles novos convertidos, aquelas quase 3.000 criancinhas, perseveravam. E eles perseveravam em quê? No show gospel. Eles perseveravam em quê? Em se reunir sem qualquer objetivo? Não. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos aprenderam, aquilo que foi dado a eles, aquilo que foi entregue aos apóstolos em tom de doutrina, em tom de apresentação do Evangelho, em tom de apresentação de Cristo, foi dado àquelas crianças espirituais e eles perseveravam. Eles queriam, eles estavam ávidos por esse ensinamento
pela doutrina dos apóstolos. Eles não queriam outra doutrina, eles não queriam ler livro qualquer, eles não queriam uma revista qualquer. Não, eles queriam beber da doutrina bíblica, do ensinamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles perseveravam não somente na doutrina, mas também na comunhão e no partir do pão. Eles estavam juntos, tudo que era de um era do outro, a preocupação mútua. Se alguém estava doente, eles se preocupavam. Se alguém estava com problemas, esse problema também era deles. Eles tinham um desejo, não somente pela palavra, aliás, esse desejo pela comunhão que essa igreja tinha, já era fruto da experiência que eles estavam tendo com a palavra de Deus. Uma comunhão robusta, uma comunhão sincera, uma comunhão linda, uma comunhão aonde eles buscavam não seu próprio interesse, mas o interesse da congregação, o interesse da igreja. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Eles perseveravam nessa doutrina maravilhosa, na comunhão, no partir do pão. E aqui, esse partir do pão tem dois sentidos, tanto o sentido do sacramento, como o sentido da doação, de estarem juntos. Tanto é que o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios exatamente trazendo a igreja novamente para a centralidade, informando que o partir do pão deveria ser para todos, para que todos participassem. Essa igreja é diferente. Essa igreja quer crescer. Essa igreja tem o objetivo de conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Essa igreja tem um desejo não somente pela doutrina, pela comunhão, pelo partir do pão, mas ela tem um desejo de estar ao lado do seu Salvador por meio da oração. Veja só. Todos os dias, diz o texto bíblico, que eles iam para o local de oração e eles perseveravam em oração. Eu não sei quanto tempo eles oravam, mas dizem que o povo judeu ora muito. Eu não sei se eles oravam 5, 10 minutos, mas é um incentivo para mim, para você, olharmos para esse texto e entender que eles perseveravam em algo que é salutar para a sua alma. Que eles perseveravam em algo que tem a ver com seu relacionamento com Deus. Eles não somente queriam conhecer o Deus das Escrituras, o Deus do Antigo Testamento, o Deus que os apóstolos ensinavam, eles queriam vivenciar essa experiência de oração, de busca. Essa igreja queria crescer. Essa igreja queria algo a mais. E veja, irmãos, em cada alma havia o quê? Temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. O resultado da palavra, da comunhão, da oração, do partir do pão, não é outra coisa senão temor em suas almas. Desejo de não pecar. Medo de ofuscar aquilo que eles estavam buscando, aquilo que eles estavam vivendo. Em cada alma havia esse temor de não querer desagradar a Deus. Em cada alma havia esse temor, essa ânsia, esse desejo pela santidade, esse desejo pela vida com Deus, esse desejo com Cristo Jesus. Essa igreja queria crescer. E veja só, irmãos,
Lucas vai nos falando praticamente a mesma coisa que ele está nos dizendo. Versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, a comunhão. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. A comunhão e a preocupação com o próximo, resultado de uma vida com Deus, de oração, de leitura, de perseverança na palavra de Deus. E aí o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa igreja queria crescer. Tem um negócio nessa igreja que me chama a atenção. Mas além de me chamar a atenção, essa é a receita do bolo. Sem fermento. Algo salutar. Esse povo que se reunia na casa dos outros com alegria, louvava a Deus e diz assim, e contando com a simpatia do povo, o povo olhava para aquela igreja e se simpatizava com ela, se sentia amigável àquela igreja, não porque ela estava igual ao mundo, ou porque se vestia igual à sociedade atual, ou porque deixou com que os conceitos errados fizessem parte dela. Pelo contrário, a igreja que é sal da terra e luz do mundo chama a atenção da sociedade pecaminosa daquela época. Que povo mais interessante! Eu quero fazer parte dessa igreja. E dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Essa igreja quer crescer, irmãos. E aí já não é mais a igreja de Atos, é essa igreja aqui que quer crescer. E aí nós temos aqui exatamente a receita do bolo, a direção de Deus em sua palavra para que uma igreja cresça. E aí eu queria tirar algumas informações importantes aqui, para que você guarde em seu coração, assuma responsabilidades, principalmente aquela que diz respeito ao seu chamado para evangelizar. Amém? Então eu queria tirar algumas lições aqui. Primeiro, as 3 principais coisas, ou as 4 principais ações que fazem com que uma igreja cresça. Inicialmente nós temos exatamente isso. 4 ações necessárias para que a igreja cresça, inicialmente. Antes de evangelismo, antes da rua, antes de dar uma sopa para os mendigos, antes da visita, antes dos grupos pequenos, antes de qualquer coisa, a primeira é: uma igreja cresce quando ela é forte na pregação do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Aliás, é uma das marcas, ou uma marca importante na igreja visível, é a pregação do Evangelho de Nosso Senhor. Uma pregação, quer seja ela expositiva ou temática, uma pregação que leve Deus a sério, uma pregação que fale do pecado do homem, uma pregação que fale acerca do projeto de Deus para o homem, o projeto da redenção, que fale acerca da volta de Jesus, uma pregação que seja cristocêntrica. Se você analisar a pregação do apóstolo Pedro, ele começa falando acerca da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
e termina, e as pessoas estão desejosas em fazer parte daquela igreja. Não houve aquele apelo. Quem quer aceitar Jesus, por favor, faça um sinal com a mão, então vem aqui na frente. Você já viu isso? Jesus, às vezes, nesse momento, depois da pregação, a pregação não fez nenhum impacto no coração da pessoa, porque ela foi antropocêntrica, porque ela foi pregada de forma irresponsável, e aí o pregador olha para a igreja e vê que tem um visitante, 2 visitantes, aí olha e diz assim: alguém quer aceitar Jesus? 10 minutos. Venha, hoje é o seu dia. Venha, amanhã pode ser muito tarde, embora seja verdade. Eu já vi tanta gente ser pressionada a isso. Meus irmãos, uma igreja cresce quando a palavra de Deus é pregada de forma certa. Uma igreja começa a crescer quando a palavra de Deus é pregada na íntegra. Quando essa mensagem, quando a palavra de Deus é o ápice do culto. Para muitas igrejas, o ápice do culto é o louvor. Já falei isso aqui outra vez. É louvor, 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 louvor. E aí dá 5 minutos para o pregador. Já contei aquela história para vocês que o cara chegou e disse assim: ei, pagou a passagem, pagou a hospedagem, pagou o jantar, o almoço do rapaz. O cara chegou na sexta, quando foi pregar no sábado à noite, depois de uma conferência durante o dia. E aí, na hora de pregar, era tanto louvor, que chegaram para o cara e olharam e disseram assim para ele: você pode dar um tiro? E o cara assumiu o púlpito, olhou para toda a igreja, agradeceu o convite e fez pei! Sentou. Nenhuma igreja cresce se a palavra não for pregada de forma saudável. Nenhuma igreja consegue crescer, porque a palavra é o instrumento usado pelo Espírito de Deus para convencer o pecador. O camarada escuta a palavra, entra aqui cheio de problemas. Ele pode não sair daqui já convertido, mas ele vai para casa e a palavra vai começar a martelar no coração, martelar na mente dele. Chega, irmãos, vivemos dias difíceis. Nós queremos crescer, amém? Valha-me Deus. Eu sei que você gritou aí no seu coração que você quer crescer. Nós queremos crescer, mas esse crescimento tem que começar de forma correta. A palavra sendo pregada e as pessoas perseverando nesse ensinamento. Lucas continua dizendo que não somente a exposição da doutrina, da palavra, mas a comunhão e o partir do pão. É algo que mexe com a igreja, é a comunhão. Uma coisa que mexeu comigo hoje, o pessoal da sala de casais fizeram um chá de fralda para o mineiro. Eu chamei de mineiro que eu não sei o nome dele. Eu não vou ouvir daqui. Mas é mineiro. Eles não têm ninguém aqui. Só ele, a mulher, o Caio que vai chegar e uma menininha, se não me falha a memória. E aí, fizeram um chá de fralda e eles ficaram assim tão comovidos com isso. Uma igreja que quer crescer, ela investe na comunhão.
Mas não é a comunhão pela comunhão. Vamos lá sentar todo mundo lá no Parque do Cocó e blá, 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 e blá, blá, blá. Não. Embora isso seja bom. Vamos nos juntar e jogar bola e blá, 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 e blá, blá, blá. Não é só isso. É mais do que isso. É uma comunhão trinitária. É uma comunhão pericotética. É uma comunhão bíblica. É uma comunhão que vem do Espírito de Deus. O pastor hoje falou que todos nós somos uma batata e juntos somos purê. Essa comunhão bíblica, trinitária. Expressão que geralmente se usa aqui é pericorese, onde fala que não há qualquer engasgo entre a Trindade. Ninguém quer ser maior do que ninguém. A Trindade não busca cada um seus próprios interesses. Pai dizendo assim, eu sou maior do que vocês, fica aí. Não. São um, da mesma substância. E a igreja precisa desfrutar dessa comunhão. E essa comunhão tem como pilar a palavra de Deus. Minha mente ela começa a rodar, às vezes, quando eu começo a pensar. Já pensei em grupos pequenos, nós estamos com 2 grupos de discipulado, com jovens e com homens casados. E esses dias assim, esses grupos me surpreenderam assim, de forma muito profunda. Porque os nossos encontros de discipulado, nós falamos da nossa vida e a palavra nos trata. A palavra mexe, a palavra trabalha no discipulado Life on Life, onde nós nos reunimos com os jovens, nós chegamos 10 horas e saímos quase 1h da tarde, e nós não queríamos ir embora, porque aquele momento era tão gostoso, estávamos juntos ali, desfrutando dessa comunhão, e eu já começo a pensar numa igreja crescendo, com grupos de discipulado, eu já começo a ver grupos pequenos, de gente unida, de gente junta, de gente estudando a palavra, de gente orando, de gente buscando. A igreja cresce quando ela busca uma comunhão em Cristo Jesus. Não tem como não crescer. Porque na comunhão há o perdão. Na comunhão nós somos tratados, na comunhão bíblica nós nos sentimos importantes. Eu estava dizendo para o presbítero Levi, num momento de comunhão, eu levei ele para comer churrasco. Tivemos o nosso encontro, um coraçãozinho, ele está ali dizendo. Eu sou esse cara, eu não gosto, eu tenho dificuldade com sala pastoral. Tenho muita dificuldade com isso, gente. Quando sento ali, eu me sinto importante, eu não quero me sentir assim. Eu gosto da padaria, gosto da cozinha do outro. Eu gosto desse sentar num cantinho de esquina, um carrinho com uma fumaça subindo e a gente conversando sobre Deus. É disso que eu gosto. E é isso que nós devemos gostar também. Estarmos juntos. E eu disse, Levi, você precisa contar esses testemunhos para edificar a igreja. Estávamos no nosso grupo de Life on Life e quando terminou, alguém chegou e disse assim, Levi, eu só estou na igreja por sua causa. E eu parei e fiquei assim olhando, escutando, e o cara dizendo, você me colocou no grupo de homens, eu me senti acolhido ali na UPH. Comunhão, gente. Nós não podemos ficar somente nas sociedades internas, nós temos que invadir os bairros. Nós temos que entrar na casa de vocês. Vocês têm que abrir as suas portas para a comunhão na vida
daqueles que precisam ouvir a Jesus Cristo de Nazaré, olhar para vocês e dizer assim: é isso que eu quero para a minha vida. A minha porta e a sua porta não pode ficar fechada por muito tempo, está na hora de abrir. Uma igreja cresce. Esse dia que eu fui lá na quarta-feira, presbítero Roberto, uma coisa me chamou a atenção. E aí, mais uma vez, envolvendo a UPH. Patriarca da família. Eu achei isso muito bonito, viu, Josemir? Ele tinha, talvez, algum complexo, não sei, mas ele disse que veio para um churrasco. Olha aí, churrasco. Está vendo como churrasco, numa comunhão trinitária, vale a pena? E aí a UPH fez um churrasco em janeiro. E aí o senhorzinho chegou com a família e ele disse que não gostava muito não. Mas quando terminou, ele disse: é aqui que eu quero ficar. Porque eu fui tratado de igual para igual naquele momento de comunhão. Não tinha quem era mais rico do que eu ou eu mais pobre do que ninguém. Eu fiquei assim, ele dizendo, maravilhado, porque gente da minha família não tinha dinheiro, mas comeu churrasco do mesmo jeito que eu comi. Comeu a picanha que eu paguei também comi, que o irmão que pagou, ele também que não pagou comeu. Isso é comunhão, gente, nós precisamos disso. Nós só queremos ficar focados em fórum, encontro disso, encontro daquilo. É bom. É bom. Mas é nas casas, na comunhão, no grupo pequeno, no discipulado que as coisas acontecem. Fórum, a reunião, o encontro da fé disso e da fé daquilo. É bom para nos mover cada vez mais na nossa fé reformada e nos movimentar e nos impulsionarmos a ir adiante. Essa igreja de Atos é diferenciada demais. Já foi pensando assim, um ônibus passando nos bairros, com os grupos pequenos, os convidados no dia vindo para a igreja, e aqui vão receber a palavra, e vão se converter, e vão ser discipulados, e nós não temos que ter problema com números. Você olha e diz assim, a igreja de Pinheiro cresce. Vai lá e vê a história da igreja de Pinheiro, irmão. Para ela chegar onde ela chegou, ela precisou ralar muito. A igreja da Coreia maior do mundo. Vai lá, irmão, e vê como tudo começou. E aqui eu entro nesse terceiro ponto, nessa questão prévia. A oração. E aqui eu não vou falar da oração particular. Uma necessidade que eu e você tem, irmãos. Eu e você, nós temos que orar em casa. Eu já me peguei passando o dia e olha, eu sou pastor, quando chegando ali às 23 horas, 58 minutos e 59, não sei de onde, eu olhei e disse assim, caramba, eu não orei hoje. Precisamos orar, isso é um fato. Mas também nós precisamos da oração comunitária. Dessa oração de estarmos juntos. Eu não sei se você aí percebeu, você que está aqui, você que está em casa também. Você que também está em casa. Não sei se você percebeu, mas nós mudamos toda a nossa estrutura do culto da terça-feira. É um tiro de 10 minutos e 50 só de oração, menino. E temos orado. E temos buscado. E temos um monte de coisa na nossa cabeça, mas vocês também precisam querer crescer. Você também precisa se motivar, você também precisa orar em comunidade.
Você precisa vir se ajoelhar com a gente. Você precisa vir orar por mim. Tem dia que eu preciso de oração, gente. Eu chego aqui na terça-feira, tem uns 4, 5 gatos mirrados. Mas hoje está fazendo a obra. Ontem o cara disse que Deus não faz a obra na igreja presbiteriana. Faz. E está fazendo. E está vindo mais gente na terça. Eu sei que ele falou brincando, né? E está vindo mais gente. E nós queremos intensificar as orações comunitárias na igreja, juntos. Você e sua família. Você sai para tudo que é canto, você vai tudo que é canto, quando é na terça-feira eu não vou não, que é distante. O que é isso? Que desculpa mais pecaminosa é essa? Você atravessa a cidade para ir para a faculdade, porque você quer crescer em conhecimento. Você atravessa a cidade para comer em um restaurante bom, porque você quer crescer o bucho. Você atravessa a cidade para ir atrás da namorada, porque você quer casar. Mas no dia da terça-feira você não quer crescer comunitariamente. Uma igreja que quer crescer, ela ora junta, irmão. Então venha para o culto de oração na terça-feira. Vem. E ainda peço a você o seguinte: dê carona. Tem irmão que não tem carona, gente. Não tem carro. Se você disser assim, meu carro tem 3 vagas, eu lhe garanto que as 3 vagas vão ser preenchidas. Se eu dissesse isso num tempo desse lá na Cenáculo, era a irmã Maria Luísa, a irmã Inês, a irmã Miriam, a irmã Maria de Castro, e ainda uma delas queria ir no porta-mala do carro. Abra o seu carro. Uma igreja que cresce e ora junto. Então vamos lá. Inicialmente 3 coisas importantes. Primeiro, perseverança na palavra. Uma igreja que quer crescer, ela tem que levar a palavra de Deus a sério, pregar a palavra tem que ser cristocêntrica e o ápice do culto. Segundo, comunhão. Terceiro, oração. Qual é o resultado dessas 3 coisas? Vamos lá. Primeiro, temor. Sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. Temor. Eu não quero pecar. Eu quero a glória de Deus na minha vida. Eu não quero pecar, eu quero a santidade de Deus para a minha vida. Só de pensar no pecado eu já fico com meu coração azedo. Eu odeio o pecado, eu não quero, porque eu quero a glória de Deus na minha vida. E diz o texto que sinais e prodígios aconteciam. Se você é cessacionista, se você não é cessacionista, eu vou dizer o que eu creio. Eu ainda creio que Deus faz milagres. Eu ainda creio que uma igreja unida em oração, comunhão, uma igreja da palavra, ela pode impactar os comerciantes desse local. Eu creio que uma igreja unida em oração, na palavra e na comunhão, buscando a santidade de Deus, ela no poder do Espírito Santo pode fazer muita coisa, irmãos. Uma igreja que quer crescer, ela tem que ter temor e a busca pela santidade em seu coração. Senão não cresce mesmo, não. Senão não cresce, irmão. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o culto do computador. Já ouviu essa?
quem trouxer mais visitante para a igreja vai ganhar um notebook. Você pode fazer o que você quiser, pode mexer para lá, mexer para cá, fazer tudo, não vai dar certo. Mas quando uma igreja ora, uma igreja se santifica, uma igreja tem temor, aversão ao pecado, quando a juventude busca a Deus, quando eles se ajoelham, quando eles experimentam Deus, uma igreja que cresce e que quer crescer, ela quer isso. Porque aonde ela for, quando o evangelho for pregado, as pessoas vão dizer assim: o que é que eu posso fazer para ser salvo? Deixa eu contar uma experiência para vocês. Aliás, alguém aí disse aí que teve um cara aqui que falou que eu sou tão novo e tão rodado. Vou contar duas, bem rapidinho. Nós recebemos uma equipe da Jocum. O pessoal tem problema com o Jocum, não tem problema nenhum. Inclusive, passei 5 anos lá. 5 anos. O jocumeiro é doido mesmo. Faz aquilo que eu e você, às vezes, a gente não tem coragem. Eles não têm problema nenhum, vão mesmo. E aí, na segunda-feira, folga deles, folga minha. Chegou alguém e disse assim: eu queria conhecer a praia. Eu disse: tudo bem, vamos conhecer a praia. Coloquei eles no carro. Depois do café da manhã, levei aqui para a Praia do Náutico. E aí, parecia que eles nunca tinham visto praia na vida deles. Tipo, aí começaram a nadar e eu fiquei muito preocupado, achando que eles iam morrer afogados, mas sabiam até nadar. E aí, nessas conversas, indo para lá, indo para cá, chegou um cara perguntando se nós queríamos um guarda-sol. Na realidade, não era nem guarda-sol, era guarda-chuva, porque no dia estava chovendo muito. Quanto é? 10 conto. Bota aí para a gente ficar aqui embaixo. Aí ele chegou, começou a conversar, e aí um dos meninos se achegou, dos missionários, e começou a falar com ele, a pregar o evangelho para esse homem. E em menos de 2 minutos, aquele homem estava de joelhos professando a fé. E ele falava, ele era paraguaio, era do Uruguai, e o cara era brasileiro. E ele falou na língua dele, o cara viu, ouviu e se converteu. O poder do Espírito de Deus, irmãos. Outra coisa que nós não devemos ter medo é de orar e buscarmos o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Uma igreja que cresce, que quer crescer, ela depende do poder do Espírito Santo na sua vida. Amém? Por último, meus queridos irmãos, o texto diz que os apóstolos falaram e deram testemunhos e exortava, dizendo: salve-se desta geração perversa. E aqui eu falo do segundo testemunho. Então, os que aceitaram a palavra foram de quase 3.000. E aí no verso 47, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu estava em Juazeiro do Norte, ano de 1999, próximo de completar 19 anos de idade. Você já sabe a minha idade. E um pelotão da Polícia Militar foi destacado para fazer a guarda do local onde Padre Cícero está enterrado. E aí, eu estava na equipe da Jocum nesse dia, e eu tinha que estava fazendo parte de uma peça teatral. Nós fizemos o teatro e todo o pelotão vendo. Os homens lá viram todo o teatro. E depois nós procuramos conversar somente com aqueles homens, em torno lá de uns 30 a 35 soldados. E todos aqueles homens professaram a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Todos. Foi uma das maiores experiências da minha vida. Ver 35 homens fardados professando a fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Sabe por quê? Porque dia a dia o Senhor acrescenta aqueles que vão ser salvos. Uma igreja cresce. E quando ela quer crescer, ela tem exatamente que olhar para a vida dos novos convertidos lá de Atos dos Apóstolos. Nós não temos que ter medo de números. Nós não temos que ter fobia a essas coisas. É claro que nós não temos que ter também uma idolatria aos números, igreja crescendo, igreja crescendo, igreja crescendo. Não, mas nós devemos entender que é desejo de Deus que a sua igreja cresça. A igreja tem que crescer. E nós queremos crescer, irmãos. Eu vim fazer parte de um projeto de uma igreja que quer crescer. De uma igreja que quer chegar não a recordes de números pensando exatamente nisso, mas uma igreja que quer vivenciar essa realidade de Atos dos Apóstolos, do verso 42 ao verso 47. Concluo chamando você a essa responsabilidade e te convidando a abrir a porta da tua casa, a ser treinado para que grupos pequenos comecem nessa igreja. Daqui a pouco os meninos do discipulado estarão discipulando e daqui a pouco essa igreja estará sendo totalmente discipulada, caminhando na graça e no poder do Espírito Santo.